Sabe, há coisas na vida que nunca imaginamos que vão acontecer conosco. Infidelidade é uma delas. Nunca pensei que eu fosse passar por algo assim, mas aconteceu. E hoje, decidi compartilhar um pouco dessa experiência. Porque, às vezes, ao falarmos sobre a dor, encontramos a cura. Talvez você já tenha passado por algo parecido, ou talvez esteja passando agora. Esta é minha história. Falar sobre isso não é fácil. É como abrir uma ferida que ainda não cicatrizou completamente. Mas eu acredito que há poder em compartilhar, em dar voz ao que muitas vezes é mantido em silêncio. Porque, por trás de cada história de infidelidade, há uma pessoa machucada, tentando entender o que aconteceu. Tudo começou de forma sutil. Pequenos segredos, mentiras disfarçadas de omissões. Coisas que eu nunca teria notado antes. É incrível como, quando amamos alguém, somos capazes de ignorar sinais que, para outros, seriam claros como o dia. Eu me lembro das desculpas para não estar em casa, das conversas que sempre pareciam interrompidas. Mas eu confiava nele. E essa confiança foi meu maior erro, porque me cegou para o que estava acontecendo debaixo do meu nariz. Eu sempre fui uma pessoa muito confiável, sempre acreditei nas pessoas. Talvez por isso tenha sido tão difícil enxergar a verdade. Eu me lembro das noites em que ele chegava tarde, dizendo que estava sobrecarregado no trabalho. Eu acreditava, porque eu queria acreditar. Queria manter a ideia de que tudo estava bem. É estranho como a mente da gente trabalha. Eu chegava a criar desculpas para ele, até quando não havia justificativa plausível. Acredito que era o medo de perder o que construímos juntos que me fazia fechar os olhos para o óbvio. Era mais fácil acreditar que eram só fases, que tudo voltaria ao normal em breve. Com o tempo, a desconfiança começou a tomar conta de mim. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas começaram a se destacar. As mensagens que ele recebia tarde da noite, as ligações rápidas que sempre terminavam assim que eu entrava na sala. Tudo isso começou a formar uma imagem que eu não queria ver. Eu tentava afastar esses pensamentos, dizia a mim mesma que era apenas paranoia, que eu estava sendo irracional. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Eu comecei a sentir aquela pontada de insegurança que, uma vez que aparece, nunca mais vai embora. Eu me lembro de noites em que ele ficava distante, como se estivesse em outro lugar. Eu perguntava se estava tudo bem, e ele sempre tinha uma resposta pronta. Mas as respostas começaram a soar vazias, sem a sinceridade de antes. Cada vez que ele dizia que estava ocupado, cada vez que nossos planos mudavam sem explicação, a insegurança crescia dentro de mim. Eu comecei a questionar tudo, até a mim mesma. Será que eu estava sendo uma boa parceira? Será que fiz algo errado? Eu me perdi naquelas perguntas, tentando encontrar uma razão para o que estava acontecendo. Era como se eu estivesse vivendo em uma neblina, sem conseguir enxergar o que estava bem na minha frente. E então, o inevitável aconteceu. A verdade, que eu tentava evitar a todo custo, se revelou. A descoberta foi um choque, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu me lembro do momento exato em que percebi que tudo o que eu temia era real. A traição não era mais uma sombra, era uma verdade crua e dolorosa. A dor foi instantânea, uma dor que não dá para descrever com palavras. Lembro de ter lido uma mensagem que não era para mim. Era tudo o que eu precisava ver, mas também tudo o que eu nunca quis ver. A raiva, a tristeza, o desespero. Tudo veio de uma vez. Eu me senti atraída, não só por ele, mas também pela vida, pelas promessas que fizemos, pelos sonhos que construímos juntos. Eu me perguntei o porquê. Por que ele fez isso comigo? O que eu fiz de errado? Mas essas perguntas nunca têm respostas, pelo menos, não respostas que satisfaçam a dor. Eu me lembro de sentar no chão, sem saber o que fazer, para onde ir. Tudo que eu construía ao lado dele parecia ter desmoronado em questão de segundos. E a pior parte foi perceber que, mesmo com todas as evidências, uma parte de mim ainda queria acreditar que tudo não passava de um mal-entendido. Eu estava dividida entre o que eu sabia ser verdade e o que eu queria que fosse verdade. Confrontá-lo foi a parte mais difícil. Ter que olhar nos olhos de alguém que eu amava e saber que ele não foi fiel, foi como reviver a dor novamente, mas de forma ainda mais intensa. Eu queria respostas, mas ao mesmo tempo, tinha medo do que ouviria.
Quando finalmente nos sentamos para conversar, eu estava tremendo por dentro. Queria gritar, chorar, pedir explicações, mas tudo o que consegui fazer foi perguntar o porquê, ponto. Ele tentou justificar, disse que foi um erro, que não significou nada, que me amava. Mas, naquele momento, percebi que não importava o que ele dissesse. O que estava feito, estava feito. A confiança foi quebrada e, apesar de todas as palavras, o que restou foi a dor. Eu sabia que tinha uma escolha a fazer, tentar perdoar ou seguir em frente. Mas a verdade é que, naquele momento, eu não sabia o que era o certo a fazer. Ele se desculpou, disse que estava arrependido, que queria uma segunda chance. Mas, mesmo com todas as promessas de mudança, eu não conseguia sentir nada além de vazio. Era como se todas as palavras dele fossem apenas ecos distantes. Eu o amava, mas naquele momento, percebi que o amor não era suficiente para pagar o que ele havia feito. As palavras perdem seu significado quando são ditas depois de uma traição. Elas soam vazias, desprovidas de sinceridade. Eu queria acreditar que poderíamos superar isso, que o tempo curaria as feridas. Mas cada vez que olhava para ele, tudo o que conseguia ver era traição. A confiança que uma vez foi a base do nosso relacionamento estava destruída. E sem confiança, o amor se torna uma sombra do que deveria ser. Eu estava dividida entre o amor e a dor, e não sabia mais qual dos dois era mais forte. No fim, tive que fazer uma escolha. E foi a escolha mais difícil que já fiz na vida. Perdoar e tentar reconstruir o que foi quebrado, ou me afastar para me proteger. Eu sabia que, se decidisse ficar, precisaria perdoá-lo verdadeiramente, e não só fingir que tudo estava bem. Mas também sabia que, para isso, eu teria que curar as feridas que ele deixou, e essa cura não dependia só de mim. Eu precisava me dar a chance de recomeçar. Decidi que era hora de seguir em frente, mesmo que isso significasse deixar para trás tudo o que construímos juntos. Percebi que, para me curar, eu precisava me distanciar do que me machucava. Foi uma decisão solitária, dolorosa, mas necessária. Porque, às vezes, a única maneira de encontrar paz é se afastando daquilo que nos causa dor. Decidir por mim mesma, por minha felicidade, foi um ato de amor próprio. Foi o momento em que percebi que merecia mais do que o que estava recebendo. E, embora ainda houvesse amor por ele, eu sabia que precisava me amar mais. Precisava reconstruir minha vida, encontrar minha própria felicidade, sem depender de ninguém para isso. Foi o início de uma nova jornada, uma jornada em que eu estava no controle. Superar a infidelidade não é fácil. É um processo longo e cheio de altos e baixos. Mas, com o tempo, comecei a redescobrir quem eu era. Comecei a perceber que a dor que senti não definia quem eu era. Eu era mais forte do que imaginava, mais resiliente do que jamais pensei ser. Comecei a focar em mim, nos meus sonhos, nas coisas que me faziam feliz. E, aos poucos, fui reconstruindo minha vida, peça por peça. Aprendi a me perdoar por ter confiado demais, por não ter visto os sinais. E, acima de tudo, aprendi que o amor próprio é o alicerce de qualquer relacionamento saudável. Agora, quando olho para trás, vejo não só a dor, mas também o crescimento que veio com ela. A infidelidade foi uma ferida profunda, mas também foi o catalisador para que eu me encontrasse de verdade. Minha jornada com a infidelidade foi dolorosa, mas me ensinou muito sobre mim mesma. Aprendi que, mesmo nos momentos mais difíceis, somos capazes de encontrar forças que não sabíamos que tínhamos. Aprendi que o amor, quando não é correspondido de forma honesta e verdadeira, pode nos destruir. Mas, acima de tudo, aprendi que a cura vem de dentro, e que precisamos nos amar o suficiente para nos afastar de situações que nos fazem mal. Se você está passando por algo parecido, saiba que a dor que você sente agora não define quem você é. Você é forte, você é capaz de superar. E, embora o caminho seja difícil, você encontrará a paz novamente. A vida continua, e há sempre uma nova página a ser escrita. Esta é apenas uma parte da minha história, mas é uma parte que me tornou quem eu sou hoje. E, por isso, sou grata. Obrigada por me ouvir. E lembre-se, a vida é uma jornada, e cada experiência, por mais dolorosa que seja, nos leva um passo mais perto de quem realmente somos.